Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, meu nome é Lívia e que alegria, que felicidade poder dividir mais uma conversa com você. Dessa vez no tema disciplinas espirituais e eu confesso, poderia passar horas conversando com a Vanessa sobre esse assunto, sobre outros também, mas esse em especial fui muito abençoada, já não é de agora. Espero que, se você já saiba o que são disciplinas espirituais, essa conversa te ajude, te enriqueça, te ensine. E você que não sabe ainda o que são as disciplinas e precisa se aprofundar no assunto, que bom que você chegou até aqui, que bom que você também vai ouvir essa conversa. Faça isso até o final. E também já adianto que tudo aquilo que nós citamos, livros, endereços de site, estarão na descrição do episódio no site esteaquele.com. Muito obrigada por ouvir a nossa conversa e espero que você seja muito abençoado e abençoada. Até mais! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma conversa do podcast Este Dia e Aquele Dia. E a pessoa com quem eu vou conversar hoje já foi citada aqui desde o primeiro episódio, ou seja, eu estou muito feliz que essa conversa está acontecendo hoje e está sendo gravada. Então, se tornando um podcast, e você que está nos ouvindo poderá participar desse momento também. E eu estou muito feliz porque essa pessoa, entre tantas coisas que ela tem realizado no reino de Deus, ela escreveu um livro que me abençoou demais e que se chama O Lugar da Espera na Vida Cristã. E se eu puder fazer um parênteses aqui, uma pausa agora, leia este livro. Se você está ouvindo esse podcast e se você está ouvindo no Spotify, você pode sair, entrar na Amazon, entrar na internet e já procurar O Lugar da Espera na Vida Cristã e comprar este livro. Eu te incentivo e não canso de indicar essa leitura que edificou muito a minha vida, em especial nesse ano, e continua fazendo isso. Se não me engano, é a 3ª vez que eu estou lendo. Mas, continuando a falar da autora e da minha convidada de hoje, eu posso dizer que além dela ser uma professora universitária, coordenadora dos cursos à distância da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, obreira do Labri Brasil, palestrante, escritora, ela tem servido a muitos, dos quais, como eu já disse, eu me incluo. Mas eu diria que além de todos esses papéis e esses trabalhos que ela tem exercido, ela tem servido o reino de Deus com um dom. E eu creio que esse dom é um dom de ensinar, de explicar com simplicidade e clareza verdades eternas. E verdades eternas que podem ser experimentadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso, a minha gratidão a Deus pela vida dela. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas eu ainda espero um dia que nós consigamos tomar um belo café e um pão de queijo mineiro, porque ela é uma paranaense que vive em Belo Horizonte. Mas um dia, esse é o meu desejo de conversar ao vivo e tomar um café com a minha convidada de hoje, que é a Vanessa Belmonte. Oi, Vanessa! Oi, Lívia, muito obrigada pelas suas palavras tão gentis e um abraço grande para todo mundo aí que está nos ouvindo hoje. Eu que agradeço, você sempre disposta, sempre separando um tempo, seja para essa gravação. A gente já teve uma outra conversa virtual com plateia, né? Com várias mulheres participando sobre o tema do livro que você escreveu, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Você pode ficar à vontade para citá-lo quando você quiser nessa conversa, mas eu tô dizendo isso porque hoje o assunto específico da nossa gravação, da nossa conversa, não é o livro, apesar que ele também com certeza faz parte desse contexto, mas nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais. E antes mesmo de eu te fazer uma pergunta que é sobre o que são as disciplinas espirituais, né? De repente você que está nos ouvindo
já perguntou, que tema é esse? Sobre o que vocês vão falar? Eu queria te perguntar, Vanessa, assim, agora me veio aqui. Por que você desejou escrever sobre as disciplinas espirituais, né? Só para te contextualizar, você que está nos ouvindo, a Vanessa escreveu textos sobre várias disciplinas espirituais, ao todo elas são 15, e fique tranquila que na descrição desse episódio eu vou colocar o link para vocês acessarem todos esses textos. Mas a minha pergunta é, por que você decidiu escrever sobre esse tema, Vanessa? O que te motivou a isso? Muito bom. Pois é, tô até tentando lembrar aqui como que começou isso. É muito interessante porque, ultimamente, até mesmo o livro não foi algo que eu planejei fazer, assim, vou escrever um livro sobre esse assunto, vou escrever sobre as disciplinas. Sim. Foram coisas que foram acontecendo. Quando eu vi, eu estava nessa situação que me levou a escrever, e aí eu escrevi. Então, nem era minha intenção, assim, planejada de fazer isso. Sim. Com relação às disciplinas, a gente começou o podcast da Igreja Esperança, de formação espiritual, né, chamado Sacramento do Momento Presente. Certo. E o nosso pastor solicitou que a gente começasse esse projeto logo no início da pandemia, então foi por volta de março que ele conversou com a gente. E aí a ideia era ser um podcast de meditação e reflexão bíblica. Então, uma leitura de um versículo, uma meditação e uma oração. E aí eu tive uma ideia, eu pensei assim, mas por que então a gente faz isso todos os dias, né, de segunda a sexta, e no sábado eu explico uma disciplina? Sim. E da onde que eu pensei isso? Porque eu estava lendo na época sobre formação espiritual e sempre aparece nos textos do Dallas Willard, do Richard Foster, a importância das disciplinas. Sim. E esses eram autores que eu estava estudando muito ao longo dos últimos anos. Tá. E aí eu pensei assim, vamos então, eu vou fazer um resumo baseado nesses dois livros, Celebração da Disciplina do Foster e O Espírito das Disciplinas do Dallas Willard. E tinha, né, um número de caracteres que eu tinha que escrever, porque eu tinha que falar, né, gravar isso e ficar dentro dos 5 minutos, se eu não me engano, para o podcast. Tá. Aí depois de um mês que essas disciplinas estavam sendo vinculadas via áudio, né, eu comecei a receber e-mails, né, mensagens, inbox de pessoas falando assim, você tem essa disciplina de hoje escrita? Eu queria encaminhar isso por escrito para alguém. Sim. Aí eu falei assim, eu tenho, né, porque eu precisei escrever o texto para eu ler, para gravar. Aí eu pensei assim, então eu acho que eu vou começar a postar os textos escritos no meu site. Sim. E foi aí que eu comecei, então foi totalmente assim, sem planejar, eu nem imaginei que as pessoas iriam ler ou ter um interesse por essas questões. E aí, então, ao todo foram 15 disciplinas. Sim. E aí eu fui postando uma por semana, conforme o podcast ia pro ar. E aí, então, tem lá as 15 disciplinas no site por causa disso. Ai, muito bom. E até não querendo atropelar a conversa, eu preciso dizer isso aqui, né? E expressar também a minha gratidão por isso, porque ouvindo você falar e como isso virou um texto, e nós já conversamos sobre isso, né? Fica aqui um incentivo mais uma vez para você ler esses textos, porque eles são muito claros, não são textos muito longos, eles não só explicam cada disciplina, mas também sugerem algumas práticas. E o interessante é que esses textos ficaram muito fáceis de criar um grupo de estudo, uma conversa. E eu mesma tenho participado de um grupo de estudo, de uma conversa semanal sobre essas disciplinas. Nós estamos chegando ao final. Toda terça-feira, quase, quando termina, eu lembro da Vanessa, às vezes eu me arrisco, falo, vou mandar uma mensagem para ela para agradecer, porque tem sido extremamente edificante. Então, eu quero mencionar isso, porque eu sei, ela também já me disse que isso tem acontecido em outros lugares. Então, não é só uma leitura que você faz para você mesmo, né, para você mesma e para sua própria meditação, estudo e prática, mas contribui muito para trocar, para conversar, para compartilhar sobre essas disciplinas e encorajar uns aos outros, né, nessa caminhada, nessa jornada de... Exatamente. Sim. Eu fico muito, muito feliz de saber disso, assim, de receber, né, esse feedback que as pessoas me dão, de que elas estão fazendo isso, fazendo grupos de estudos, leitura e debate, ou escolas bíblicas, né, em cima desses temas das disciplinas, e até usando esses textos como um dos recursos. O que eu percebo, assim, é meio que um movimento de Deus nos despertando para isso, sabe, Lívia? Sim. Parece que o Espírito Santo está levantando a igreja dele para acordar para essas questões. A gente
A gente está muito ocupado dando atenção para muitas coisas e a gente ignora a nossa formação espiritual. Sim. E se a gente quiser se dedicar e se engajar de verdade com o discipulado cristão, seguir a Cristo, ser transformado à imagem dele, a gente não pode ignorar as disciplinas. E eu vejo esse movimento, assim, sabe, em muitos lugares diferentes do Brasil, as pessoas descobrindo esse livro do Foster, que ele já existe há mais de 40 anos, se eu não me engano. Sim. E redescobrindo esses assuntos de formação espiritual e parando para pensar em disciplinas e vendo, né, o quanto que a nossa correria do dia a dia é falha nesse sentido. Sim. E já também experimentando uma mudança quando você decide se engajar e praticar as disciplinas com mais frequência. Sim. Então, eu fico feliz, assim, de perceber vislumbres, né, porque é muito sutil, não dá pra gente ver exatamente tudo que está acontecendo. Mas às vezes parece vislumbres, aí você olha assim e fala, nossa, Deus está fazendo isso. Muito bom. E uma coisa que eu já talvez tenha comentado com vocês, sempre é interessante, né? O seu livro, ele fala sobre a espera, mas sobre uma espera, o que nós fazemos enquanto nós esperamos, né? Uma espera ativa, uma espera de um relacionamento vivo com Deus enquanto nós esperamos. E me parece que as disciplinas são um recurso para isso também, para nós nos tornarmos mais conscientes de que Deus está conosco nessa espera, que nós estamos sendo formados à imagem de Cristo nessa espera, não é? Parece que é uma continuação, o livro e as disciplinas. É porque eu acho assim que as disciplinas, elas nos colocam em contato com Deus de um jeito mais intencional. Sim. E pra gente parar e prestar atenção nele, para ouvir a voz dele na palavra, no momento de oração, de meditação, e nos submetermos para a ação do Espírito Santo em nós. Sim. Então, é como se houvesse um senso comum de que eu não preciso fazer nada, Deus é que vai me transformar. Então, eu não faço nada, só que daí eu fico fazendo alguma outra coisa. Exatamente. A gente não está fazendo nada, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Isso. Se eu não faço nada para minha formação espiritual, eu estou usando o meu tempo, minha energia, minha mente, minhas emoções para me concentrar em uma série de outras coisas. Seja trabalho, família, casa, projetos, aí tem aí pandemia, pessoas ficando doentes, mudanças de emprego, home office, crianças fazendo aula em casa. Então, assim, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Sim. Alguma coisa sempre é o objeto e o foco da nossa atenção. E nessa correria, Deus nunca é esse objeto, o foco da nossa atenção. Sim. E aí, nisso, a gente negligencia essa formação, como se o Espírito Santo fosse me transformar sem eu prestar atenção em Deus nunca. Sim. Só ir na igreja de vez em quando ou assistir o culto, né, online, aí Deus vai me transformar. E aí a gente vê muitos cristãos infrutíferos, imaturos, fragilizados, com uma fé superficial, sim, pessoas que não veem conexão real da realidade, da vida prática com a fé, muitas dúvidas, muita ansiedade, muito medo. Então, o que está acontecendo? Está faltando a gente inserir as disciplinas na nossa rotina para trazer esse foco para Deus. Sim. E lembrar de uma maneira muito mais intencional que Ele existe e nesse processo me submeter à ação do Espírito Santo em mim, que aí sim Ele vai me transformar, vai me dar fé, vai me consolar, vai me dar esperança, vai me ajudar a lidar com essas dificuldades à minha volta, vai me ajudar a tomar as decisões, me dar discernimento para discernir a verdade e escolher, né, o bem, não o mal, lidar com as tentações. Então isso tem muito a ver com me conectar no momento presente com Deus, independente se a gente está esperando ou não, seja qual for a circunstância. Exatamente. Muito bom, Vanessa. E de repente, assim, alguém que tá ouvindo esse episódio, né? A gente tá na conversa e pode não considerar isso. Mas pode ser que alguém nunca ouviu falar sobre disciplinas espirituais. Pensar assim, meu Deus, o que elas estão falando? O que é isso, né? Então eu queria que você falasse o que são, então, as disciplinas espirituais. Em que ponto elas se encontram na história da igreja? E quais são elas? Se você pode citar algumas. Claro.
esses autores principais, né, que tratam sobre isso, que são Richard Foster e Dallas Willard, eles trazem muito conteúdo sobre isso, e eles falam que as disciplinas elas estão presentes na história da igreja desde o início. Sim. Então, se você for pegar lá o Antigo Testamento, são aqueles momentos onde intencionalmente as pessoas se dedicavam para prestar atenção em Deus e conversar com Deus. Sim. Então, geralmente, com Adão e Eva, isso acontecia na viração do dia, onde Deus caminhava com eles no jardim, e eles viam Deus face a face. Sim. Mas depois da queda, isso ficou muito mais difícil, né? Muito mais distante. Uhum. Então a gente tem várias revelações de Deus ao longo da história ali, dos patriarcas, aonde Deus aparecia e se manifestava para eles. Uhum. E aí o próprio Deus foi dando orientações de como eles deveriam se relacionar com Deus. Sim. Então tinha os momentos de culto, tinha os momentos de sacrifício, tinha os momentos de adoração. Uhum. E Deus falava sobre oração. Sim. Sobre jejum, sobre... Naquela época, né, a palavra de Deus era transmitida oralmente, então as pessoas têm vários ensinamentos sobre meditar nas palavras, sobre memorizar essas palavras, sobre ensinar essas palavras para os filhos, para as próximas gerações. Então, ao longo de toda a história do povo de Deus, houve esses recursos que ajudavam as pessoas a se relacionarem com Deus. Sim. Enfim, depois isso ficou mais estruturado, né, na história do povo judeu, na sinagoga, culto. Sim. E aí Jesus Cristo trouxe muito mais realidade, né, quando ele mesmo praticava essas disciplinas, pois a palavra registra várias vezes que ele se retirava para ficar sozinho, para orar. Uhum. Ele também participava, né, da sinagoga, ouvia a palavra de Deus sendo lida lá nos pergaminhos, né, nos rolos, e meditava nessas palavras, memorizava essas palavras. Isso. Os próprios discípulos perguntaram várias vezes para eles como orar, por favor, nos ensina como a gente deve orar. Sim. Então, desde o início da nossa relação com Deus, essas disciplinas estavam presentes como esses recursos. Sim. E nas cartas de Paulo, a gente vai encontrar muitas orientações falando para a gente se dedicar a uma vida de devoção. Sim. Para a gente se esforçar na meditação, na oração, no ensino da palavra. Então, ao longo de todas as escrituras, tem como um ensino prático de que as pessoas precisam orar, ler a palavra do Senhor. Então, agora que a gente tem o cânon bíblico, né, como um livro traduzido para tantos idiomas, e aí a gente olha ao longo de toda a história da igreja, até nós hoje, se você for perguntar o que se espera de uma pessoa que é cristã, espera-se que ela leia essa palavra, que é do seu Deus, e ore. Então, o mínimo, assim, se você perguntar para qualquer ateu, para qualquer pessoa ali na rua, o que você acha, o que você espera que os cristãos façam? Eles oram e leem a Bíblia. Sim. Então, ao longo, né, da história da igreja, eu acho que até pedagogicamente isso foi se organizando melhor, foram criando essas listas, né, de quais seriam essas disciplinas e tal. Mas até o Foster e o Dallas Willard falam mesmo que não tem uma lista completa, uma lista fechada, são essas e acabou, não tem mais nenhuma. Exato. Então, se a gente fosse, então, depois de todo esse contexto, tentar explicar o que seriam, são exercícios que a gente faz para se colocar mais intencionalmente diante de Deus. E prestar atenção nele, colocar o nosso foco nele. Então, as disciplinas principais são a oração e a leitura da Bíblia. E a partir delas, as outras todas se desenvolvem, né? Então, a ideia é que nós precisamos ouvir o nosso Deus. E a gente ouve esse Deus especialmente através da palavra revelada dele nas Escrituras Sagradas. E aí a gente, então, se aquieta para responder a essa palavra em oração. Então é aquele momento em que a gente entra no nosso quarto e lê, medita e responde, né, a essa palavra em oração, conversando com o nosso Deus. E aí, é claro, o próprio Dallas Willard tem um livro onde ele cita várias dessas disciplinas. O Foster também, então, que são algumas daquelas que eu coloquei lá também no site, né? Então teria o silêncio, por exemplo. Claro que para eu ler a Bíblia eu preciso ficar em silêncio. Então, várias delas estão interligadas, né? Sim, total. A solitude,
a solitude, então, que é o fato de eu me afastar de outras pessoas. Então, eu entro no meu quarto, fico sozinha, fico em silêncio, e isso é que me capacita a abrir a palavra de Deus e ler. E aí, orar. Tem também a simplicidade, que talvez é uma disciplina não muito conhecida, que tem a ver com escolhas que nós fazemos. Por que a gente complica tanto e se ocupa com tantas coisas? E como a escolha intencional de simplificar como um exercício espiritual é importante. Aí tem também disciplinas que não são individuais, mas eu faço com outras pessoas, como, por exemplo, o serviço e a submissão. Sim. Quando nós ajudamos uns aos outros no serviço e nos submetemos uns aos outros no cuidado mútuo. A confissão, quando nós confessamos os nossos pecados e ouvimos a confissão de um irmão. Então, são disciplinas que precisam e são realizadas com outras pessoas. O descanso também, que é tão ignorado hoje em dia como uma disciplina espiritual. Sim. A memorização da palavra do Senhor, o jejum, que é mais conhecido também, o estudo, que também é mais conhecido. Sim. E por aí vai. São algumas, né, das disciplinas. Dessa lista. E é interessante, né, Vanessa? Talvez, por muitos anos, eu mesma entendi a vida devocional como aquele momento que você separa, de repente, no começo do seu dia, que é importante, mas naquele momento eu vou fazer o meu devocional, eu vou orar, e aí eu termino aquilo e eu sigo a minha vida. Me parece que pensar sobre as disciplinas, refletir sobre as disciplinas, é abranger essa devoção para todo o meu dia, para toda a minha semana, e não compartimentalizar um encontro com Deus, que sim, é necessário. Como você mesma citou, disciplinas como o silêncio, a solitude, fazem muito parte desse momento específico. Sim. Mas também outras disciplinas que abrangem outros momentos do meu dia, né? Enquanto eu estou fazendo alguma coisa ou antes de fazer alguma coisa, nos encontros com as pessoas. Então você diria que essa vida devocional é sobre um momento ou é sobre a nossa rotina mesmo, o nosso cotidiano, né? Essa é uma observação muito importante, porque o James Bryan Smith é um autor que tem escrito muito sobre isso também, e ele foi discípulo do Dallas Willard e do Richard Foster. Legal. Então, assim, vale muito a pena ler os livros dele. Sim. Tem uma trilogia que é mais conhecida, que é O Maravilhoso e Bom Deus, A Maravilhosa e Boa Vida e A Maravilhosa e Boa Comunidade. Tá. E eu recomendo muito esses livros. E aí, no primeiro livro, O Maravilhoso e Bom Deus, ele faz uma síntese dessa formação espiritual que o Dallas Willard e o Foster, né, ensinaram ao longo de toda a sua vida. Sim. E lá ele traz 3 componentes dessa formação espiritual. Tá. E o primeiro desse componente é as narrativas corretas de como a gente enxerga a nossa realidade e dá sentido para a nossa vida. Tá. Se a gente não tiver a narrativa correta sobre o que direciona as minhas escolhas, o que dá sentido para o meu tempo, qual que é aquilo que eu desejo e que eu busco para trazer felicidade e identidade, se essas narrativas estiverem distorcidas e não estiverem baseadas na revelação de Deus no Evangelho, tudo que eu faço ao longo do dia vai estar distorcido. Sim. E até a prática das disciplinas espirituais. Sim, sim. Por que, por exemplo, a gente vê ao longo da história, especialmente em alguns contextos da Igreja Católica, as disciplinas sendo praticadas como barganha com Deus? Tá. Eu vou fazer um jejum porque eu quero que Deus faça algo para mim. E aí, se eu fizer o jejum, Deus vai fazer aquilo que eu quero. Apesar de que isso é praticado em muitos contextos evangélicos também. Sim, sim, é verdade. Então, da onde vem essa distorção na prática dessa disciplina? De uma narrativa errada. Eu acho que eu sou boa. Sim. E que eu, fazendo algo, Deus se compromete para fazer algo em retorno comigo. Como se as minhas obras fossem mudar a ação de Deus e o desejo dele de me abençoar ou não. Tá. Então isso é uma narrativa errada. Isso é uma narrativa distorcida. Então, se eu acho que, se eu divido a minha vida e Deus está presente só nas atividades religiosas e todo o restante da minha vida sou eu que vou com a força do meu braço, aí eu vou trabalhar, vou para a empresa, vou para a universidade, vou para a esfera pública, e Deus não está presente nisso, eu só peço para ele me abençoar, né?
aí é como se eu quisesse que ele me abençoasse e desse certo aquilo que eu estou fazendo. Mas Sim. ele não está presente nisso, nem vai comigo nisso. Sim. Então eu encontro com ele só no momento de oração, de manhã, ou no culto, no domingo. Então isso é uma narrativa errada. Sim. Não é isso que os evangelhos nos revelam sobre Deus. Sim. Então o primeiro ponto, o primeiro aspecto que a gente precisa aprender de maneira correta são as narrativas de Jesus. O que ele nos ensina sobre quem é o Pai, como a gente se relaciona com ele, como a gente vive a nossa realidade a partir disso. Sim. Então o que a palavra de Deus nos ensina é que existe um Deus que é Senhor sobre tudo, que criou todas as coisas, Sim. que está em ação agora no mundo, redimindo todas as coisas que foram afetadas pelo pecado, porque Jesus Cristo veio, invadiu a nossa realidade, morreu por nós, ressuscitou, está à direita do Pai agora, já reinando com poder sobre todas as coisas. Então Deus não está distante lá esperando o mundo acabar. Sim. Deus está totalmente presente, redimindo todas as coisas agora, todas as áreas. E um dia essa redenção vai ser completa e todos vão ver quando ele voltar. E a glória dele, né, vai realmente invadir toda a realidade. Sim. Mas até lá, Deus está presente no mundo agora, trabalhando em missão no mundo. Sim. Então, cada uma das coisas que a gente faz ao longo do nosso dia importam, porque elas estão relacionadas com a ação de Deus. Então, Deus está comigo ao longo de todo o meu dia. Ele é que traz à existência essas coisas que acontecem ao longo do meu dia. Sim. Mesmo que eu tenha uma agenda muito planejada, né, de todas as tarefas que eu tenho que cumprir hoje, cada imprevisto, cada mudança, cada ligação, cada resultado, tudo isso é conduzido por essa ação desse Deus que me chama a participar com ele, disso que ele está fazendo. Então, compreender essa narrativa da realidade de Deus é o primeiro passo. Sim. E compreendendo, então, que esse relacionamento com Deus acontece agora, no momento presente, seja onde eu estiver, é importante para o segundo passo, que tem a ver com a participação numa comunidade de fé. Sim. Então, nós não fazemos também isso sozinhos. É muito importante a companhia da igreja, dos irmãos, pessoas que conhecem essa narrativa, vivem essa narrativa e ensinam essa narrativa uns para os outros. Sim. O encorajamento mútuo, o carregar os fardos uns dos outros, isso é muito importante. Sim. E o terceiro aspecto que ele traz são a prática das disciplinas espirituais. Sim. Sendo que todos esses três componentes, as narrativas de Jesus, a comunidade de fé e as disciplinas espirituais, são realizadas pela ação do Espírito Santo em nós. Sim. Então, de novo, não é a força do meu braço, não é a minha disciplina ou a minha competência. Seu controle, né? Meu controle, exatamente, como os fariseus, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu oro 3 vezes por dia, eu faço isso. A lista das disciplinas completas. Não. Todos esses componentes são como oportunidades para nós nos colocarmos dispostos para a ação do Espírito Santo ser mais efetiva em nós. E é ele quem vai gerar essa transformação e nos dar essa consciência, né, da presença de Deus, da orientação dele no momento de cada atividade ao longo do nosso dia, essa vontade também de parar tudo para estar com ele. Então, é ele quem vai nos conduzindo ao longo disso tudo. Sim, e é muito interessante, né? Você disse isso no início da conversa, né? E repetiu isso várias vezes, né? Essa é uma obra de Deus em nós, mas nós precisamos estar não só conscientes, como nos relacionarmos com Deus. E isso não é algo passivo, é ativo, né? Seria uma passividade ativa, né? Exatamente. Até tem um autor chamado Poitras, no livro Senhorio de Cristo. Ele fala de várias armadilhas para a nossa formação espiritual. E uma das armadilhas que ele cita é a armadilha da passividade. Sim. É achar assim, eu não vou fazer nada, então eu vou ficar aqui, trabalhando o dia inteiro, em todas as minhas horas, até de madrugada. Eu vou ficar jogada no sofá assistindo Netflix. Eu vou ficar totalmente focada na minha casa, no cuidado dos meus filhos, e Deus vai me transformar. Então ele fala que isso é uma ilusão e um engano do nosso coração. Porque a palavra toda de Deus fala: não sejam como aqueles que dormem, esforcem para desenvolver a sua salvação. Dediquem-se a uma vida de piedade, busquem ao Senhor, relembrem
promessas dele, meditem na palavra dele, sabe? Sim. Batam e a porta vai abrir. Então, há várias orientações que mostram que a nossa jornada é como uma corrida, como muitas vezes Paulo fala. Então, ele fala, para de ficar aí perdendo tempo, você tem um alvo para você chegar, uma linha de chegada. Sim. Então, deixa esse pecado que está te atrapalhando e te impedindo de correr e se esforce para correr essa corrida que está diante de você. Então, a palavra do Senhor é muito clara em nos dizer que nós participamos ativamente do que Deus está fazendo em nós. Sim. E que eu posso, sim, me enganar e achar que eu não preciso fazer nada. E como a gente falou no início, eu não fico fazendo nada, eu fico fazendo outras coisas. Exato. E essas outras coisas que eu faço me atrapalham de me concentrar e me dedicar para esse aprendizado com Deus. Sim. Então, eu acho que, para mim, assim, né, estudando sobre esse assunto, fica cada vez mais claro, sabe, Lívia, que é como se nós ignorássemos o chamado de Jesus para segui-lo. Sim. Então, eu me converto e aí eu me torno membro da igreja, mas eu não sigo mais Jesus. Eu me acomodo. Na minha rotina, a igreja faz parte, mas eu não estou engajada intencionalmente com Jesus me ensinar. Sim. E isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, sabe? Porque quando nós nos convertemos, né, e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos engajamos com uma igreja, uma comunidade de fé, na verdade só começa esse processo de ensino, onde eu reconheço que eu não sei como viver, Sim. eu não sei organizar minha vida, Sim. e eu não sei como amar as pessoas, como amar a Deus, eu não sei como fazer decisões em relação a prioridades, eu não sei como enfrentar o mal e fazer escolhas que honrem o reino de Deus em primeiro lugar e não a minha imagem ou o que os outros vão pensar de mim. Então nós precisamos reconhecer que nós não sabemos como viver. Sim. E nos submeter ao ensino de Jesus. Sim. E claro que esse ensino acontece primordialmente através da igreja, do estudo da palavra, das escolas bíblicas, os grupos que são organizados intencionalmente para isso, mas também no nosso dia a dia, através do nosso estudo, da nossa dedicação às disciplinas espirituais e da ação do Espírito Santo em nós. Sim. Então, cada vez fica mais claro para mim isso, que a gente precisa reconhecer que nós precisamos estar matriculados nessa escola, onde Jesus se torna o nosso mestre, o nosso professor que nos ensina. Sim. Só que ele não ensina sentado lá, né, numa sala de aula com fileira, assim, todo mundo um atrás do outro. Ele nos ensina no caminho, que era como ele ensinava os discípulos. Então, no seu cuidado com a casa, com as crianças, ele está te ensinando nisso. Exato. Cada vez que você precisa ter paciência para cuidar de um filho, que você precisa negar a si mesma para servir alguém, ele está te ensinando, ele está te conduzindo ali. Cada vez que eu enfrento um conflito no ambiente de trabalho, onde tem um dilema ético ou moral, onde eu preciso tomar uma decisão, Deus está me ensinando ali do meu lado. Então, por isso que é tão primordial a nossa vida não ser desvinculada da presença de Deus. Sim. Porque o Senhor Jesus está nos ensinando momento a momento, dia a dia, através dessas coisas comuns que acontecem ao longo do nosso dia. Sim. Só que é como eu querer, eu estar matriculada num curso e nunca aparecer na aula. Então, agora que está na moda cursos online, então pode ter acontecido com várias das pessoas que estão nos ouvindo. Você aí que achou aquele curso sensacional, fez a matrícula, que ou era gratuito ou o preço estava imperdível e nem entrou até hoje. Exato. É ótima aplicação, mais atual impossível. Aí parece que é isso que a gente faz com Deus, sabe? Sim. Eu quero ser discípula de Jesus, me matriculo no discipulado de Jesus e não entro nenhum momento na aula. E não abro a Bíblia em nenhum momento. Não presto atenção no que ele está me ensinando aqui no dia a dia, no trabalho, na casa, nos projetos. Sim. E não vejo a ação dele e não busco os exercícios que ele passou para mim como para casa, como tarefa, para eu aprender isso que ele está querendo me falar. Sim. Porque muitas vezes as pessoas desassociam o que elas ouvem no domingo do dia a dia prático. Então, por exemplo, Jesus fala para perdoar os inimigos e amá-los. Sim. Só que no dia a dia eu não consigo amar nem as pessoas que eu gosto, que estão perto de mim.
Então parece que fica uma realidade muito dividida. Sim. E aí entra as disciplinas. Quando eu orar, quando eu buscar a Deus na meditação, Sim. quando eu praticar o serviço, a negação da minha vontade para cuidar de uma outra pessoa. Nesses pequenos exercícios eu vou praticando. Sim. Porque a fé precisa de exercícios também. Sim. O James Smith fala, ele prefere, ao invés de falar disciplinas espirituais, ele prefere chamá-las de exercícios de treinamento para a alma. Sim. Então, o James Smith vai também um pouquinho nessa linha, né? No livro Você é Aquilo que Ama. Sim. A gente reconhece que eu preciso praticar exercícios para aprender um instrumento musical. Sim. Eu preciso praticar exercícios para jogar um esporte, né? Praticar um esporte. E a gente ignora que a nossa fé também precisa de exercícios para treinar a nossa alma. Submeter o nosso coração duro e teimoso para o ensino do Evangelho. Exato. Então, assim, resumindo, que eu já falei demais, seria mais ou menos por aí. A gente ignora os recursos que o próprio Deus providenciou. Sim. Então, a nossa ação, ela é intencional, não tem passividade nisso. Sim. Mas também, o outro lado da moeda é que uma vez que eu me engajo intencionalmente com isso, quem gera essa transformação é o Espírito Santo. Não é o meu próprio esforço. Exato. Então, são esses dois lados sempre. Tem a nossa participação, tem a nossa ação, tem a nossa intencionalidade e tem o Espírito Santo presente em nós, nos transformando. E é interessante como a gente sempre tem a tendência, né, Vanessa, de querer cair para os extremos. Porque, de repente, assim, a pessoa ouve a palavra disciplina. Isso chama atenção, e aí pensa assim, não, então eu vou lançar mão desses recursos e vou organizar minha vida e eu vou praticar essas disciplinas e tudo vai dar certo e tudo, assim, a minha rotina vai ser espetacular e Deus vai ser maravilhoso ali, porque é interessante como a gente cai nesses extremos de querer tomar esse controle e de achar assim, não, eu vou fazer X e vai dar Y porque isso é matemática, e não é, né? Por que eu tô dizendo isso? Eu achei interessante quando você disse que é muito sobre... Você repetiu várias vezes essa palavra intencionalidade, né? Sim. É um treinamento intencional para o meu coração. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos num mundo quebrado, em que as coisas, imprevistos, dificuldades, mágoas, feridas, conflitos, não é? Vão acontecer. Então, não é sobre eu ter o controle, não é sobre eu criar uma rotina que seja perfeita, é sobre um relacionamento intencional com Deus, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa intencionalidade, então. É eu fazer as escolhas corretas, é eu buscar no lugar correto, onde é que eu compro isso, onde é que eu assino esse programa, entende? Porque não é sobre isso, né? É sobre essa intencionalidade também. É muito legal, você foi num ponto muito importante. Porque eu acho que o nosso coração, ele nos engana de muitas maneiras. Sim. Por causa do pecado. E um desses enganos é a gente tentar ter o controle. Sim. E aí a questão é, se eu tô fazendo algo errado, então me fala o que eu tenho que fazer certo. E uma vez que eu fizer o certo, meus problemas acabaram. Sim. Só que a jornada espiritual não é assim. Então, o principal é entender que Deus nos chama para um relacionamento. Sim. Tudo que Deus fez desde o início foi criar homens e mulheres que pudessem andar com Ele, conhecendo Ele face a face, se relacionando com Ele. Sim. Então a gente tem pequenos vislumbres disso nos nossos relacionamentos. Sim. Do dia a dia. Então é como imaginar que Deus quer fazer isso com a gente, Ele quer andar lado a lado com a gente. Sim. E Ele quer que a gente o conheça e Ele quer que a gente seja conhecido por Ele. Então, não é só eu saber que Ele existe, sabe? Então, por exemplo, assim, uma pessoa lê o meu texto lá e sabe quem é a Vanessa. Eu conheço a Vanessa Belmonte. Não, mas ele não me conhece, ele não anda comigo, ele não sabe quais são meus medos, minhas alegrias, se eu tô de mau humor, ele não me conhece. Sim. Então, Deus não quer que você o conheça porque você leu lá na Bíblia que ele existe. Sim. Ele não quer que você o conheça porque você acredita no que alguém falou sobre Deus. Ele quer ser o seu Deus pessoal e andar com você lado a lado todos os dias. Ele quer criar intimidade, confiança.
que quando acontece alguma coisa ruim, você corre para ele para chorar, ao invés de falar, tá vendo, Deus não existe, porque isso não podia ter acontecido comigo, como que ele deixou isso acontecer? Então, que Deus é esse? Então, também não quero mais saber desse Deus. Então, não é essa relação de utilitarismo, sabe? Eu percebo que a nossa fé é muito prejudicada porque a nossa religião oficial se tornou essa religião utilitarista e individualista. Sim. Um Deus talismã da sorte ou gênio da lâmpada que eu busco quando eu quero que ele faça alguma coisa acontecer na minha vida. Sim. E esse não é o Deus verdadeiro, não é o Deus revelado na palavra dele. Sim. Ele quer intimidade, ele quer gerar confiança, gerar amor verdadeiro. Por isso que ele faz seres à sua imagem e semelhança, que possam escolher amá-lo. Sim. E aí, então, esse aspecto do relacionamento é muito importante. E entra essa escolha que você falou, essa intencionalidade. Então, compreendendo essa narrativa correta, né, do relacionamento com Deus, eu preciso, então, escolher no meu dia a dia as atividades que vão contribuir para eu me transformar em imagem de Jesus e ter esse relacionamento com ele, ou vão atrapalhar. E aí é que entra aquela coisa dos hábitos que a gente faz até inconscientemente. A nossa rotina é cheia de hábitos que a gente faz todos os dias e continua fazendo sem pensar muito, sem prestar muita atenção. Aí entra quanto tempo a gente fica nas redes sociais, quem a gente segue, que tipo de informação ocupa a nossa mente. O que você faz quando você acorda, se você acorda já com o celular na mão e já enche a sua mente de distração e entretenimento e informações, que podem até ser coisas boas, mas você já acorda com a sua mente tumultuada de conteúdo que não necessariamente vai te ajudar em nada. E você já vai trabalhar distraída, preocupada, ansiosa. Então, a intencionalidade entra nesse aspecto. Parar para prestar atenção em como você tem vivido os seus dias. E aí a gente vai ver que muitos dos nossos dias são no piloto automático. Só que nesse piloto automático eu vou incorporando hábitos que me fazem mal, que me afastam de Deus, que geram mais impaciência, que geram mais angústia, que geram mais ansiedade. Então é como se eu tivesse um discurso cristão, mas na prática eu vivo meus dias como qualquer outra pessoa, baseada na segurança financeira, no medo se eu vou conseguir pagar as contas no final do mês, fugindo dos conflitos, fazendo de tudo para evitar o sofrimento, me deixando levar pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade. Então a intencionalidade está nesse aspecto, onde eu escolho não entrar nas redes sociais agora. E aí agora eu vou abrir a palavra de Deus e vou orar por 10 minutos. Eu escolho parar de seguir certas contas ou pessoas, porque isso me faz mal. E escolher intencionalmente outras contas ou outras pessoas que me alimentam ou trazem algum conteúdo mais edificante. Eu não vou mais acessar o celular pelas manhãs, antes de tomar o meu café e fazer o meu devocional com Deus, com a minha família. Então, assim, essa intencionalidade está na escolha de prestar atenção naquilo que tem atrapalhado a minha vida, e eu vou, então, eliminar esses hábitos do meu dia a dia e dar mais atenção para os hábitos que vão contribuir com a minha formação espiritual. E aí entra tudo que nós fazemos. Então, é uma escolha de parar de viver no modo automático da vida como pessoas que dormem. E viver como pessoas que estão acordadas, que não se deixam levar pela correnteza do mundo, dizendo o que é o certo e errado, o que é a felicidade. Mas intencionalmente vive na luz. E tem discernimento e sabedoria dados pelo Espírito Santo para fazer escolhas que vão contribuir com a minha formação, me deixando mais semelhante a Jesus. E, enfim, gerando os frutos que estão lá na palavra, as virtudes que estão lá. Então eu vou parar de me deixar levar no modo automático da vida. Eu vou intencionalmente prestar atenção no que eu estou fazendo no meu dia a dia, porque isso está fazendo alguma coisa comigo e está me moldando num tipo de pessoa mais impaciente, mais arrogante, mais medrosa. Então, a palavra de Deus nos chama para um outro modo de vida. E isso significa que eu preciso ser mais intencional para enxergar o meu modo de vida atual e fazer as mudanças necessárias.
Eu diria que essa intencionalidade, você disse de forma muito simples que o primeiro passo é simplesmente avaliar essas escolhas que eu tenho feito, né? Avaliar o ritmo da minha vida. E como eu tenho ouvido isso das pessoas, que a começar desse passo, claro, na companhia do Espírito Santo de Deus, o quanto elas têm sido despertadas desse sono e até dessa passividade, muitas vezes, sobre hábitos que não trazem esse crescimento, que não contribuem, né, para esse relacionamento crescente com Deus, com a formação espiritual que você disse. Por outro lado, às vezes também algumas pessoas falam assim, e eu não quero aqui ser repetitiva, porque eu acho que você já respondeu isso de alguma forma, mas falam assim, mas isso não é perigoso, né? Essa ideia de disciplinas, essa ideia da gente organizar a nossa vida, pensar sobre a nossa rotina, ter essa intencionalidade, não é perigoso de repente cair num legalismo? Por exemplo, colocar Sim. a sua segurança nessas disciplinas, ou no seu desempenho, né? Eu cumpri essas disciplinas essa semana, olha, eu tive uma... Você acha que existe esse perigo? E você acha que o receio desse perigo, do legalismo, pode também impedir as pessoas de repente pensar sobre a disciplina, se aprofundar nisso? Você acha que pode ser também uma barreira? Com certeza. Uhum. Com certeza. Sim, para as duas perguntas. Tá. Sim, podemos cair no legalismo e sim, pode ser um motivo de engano para te afastar delas. Sim. E aí o que vai te impedir disso é você ter as narrativas corretas. Tá. Se você for tentar praticá-la achando que você está fazendo algo para Deus e em troca ele vai ter que te dar alguma coisa e a sua vida não vai ter problemas e vai ser melhor por causa disso, o problema não está na prática das disciplinas, está na narrativa errada. Sim. Então você está entendendo errado o relacionamento com Deus. E consequentemente você vai praticar as disciplinas erradas. Sim. E vai cair no legalismo. Sim. Então, sem o relacionamento com Deus, a prática das disciplinas fica vazia. Então, é o que os fariseus faziam. Eles faziam não só as disciplinas que estavam claramente ordenadas na lei de Moisés, como mais não sei quantas outras que eles criaram lá. Sim. Tinha infinitas regras, Sim. infinitas disciplinas, infinitos exercícios que eles colocavam lá. E eles eram muito orgulhosos de dizer que praticavam todos. Só que sem o relacionamento correto com Deus, a prática em si vira vazia. Sim. E aí se torna um legalismo. E você não vai dar conta também de executar por muito tempo e vai abandonar. E você não vai ver frutos disso também. Sim. Você não vai crescer espiritualmente praticando dessa maneira. Você vai se tornar uma pessoa mais arrogante, mais ranzinza. Então, a gente sempre tem alguém na família, assim, né? Aquela tia carola de igreja que vive fazendo jejum e que é insuportável, que ninguém gosta. Sim. Assim, são os exercícios praticados de uma maneira legalista. Sim. Então, para nos protegermos disso, a gente precisa estar com um relacionamento adequado com Deus. E aí entram as narrativas corretas sobre o que é o reino de Deus e como eu me relaciono com ele. Sim. E isso também vai eliminar esse engano do nosso coração de achar que eu não preciso fazer nada. E para eu não correr o risco de ser legalista, então eu também não vou fazer nada. Sim. Então isso também é um engano. Sim. E é interessante, né, Vanessa, assim, eu até quero incentivar as pessoas a lerem um texto também que você escreveu, que foi o último que tá ali no seu site, né, Minha Vida Devocional. Você falou um pouco sobre isso no final do texto, né, sobre controle e submissão, liberdade de repetição, instantâneo, processual. Você pontuou algumas coisas importantes sobre o que você disse antes, né, agora. Então, incentivo você que está nos ouvindo a ler. E também, nesse texto, você dispõe ali de um formulário, né, algumas perguntas simples para as pessoas responderem. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas antes, até para dar um exemplo, né, às vezes até da real dificuldade de colocar as disciplinas em prática, né? Vou citar duas coisas que eu lembro do seu texto. Essa semana mesmo a gente conversou sobre oração e como é interessante o quanto a gente pode perceber o porquê, por exemplo, nós fugimos da oração. Você cita no seu texto um momento em que, quando você se coloca diante de Deus para orar, muitas vezes você se depara com a realidade de um vazio espiritual em você. E aquilo te perturba, né? Ou então, na disciplina do silêncio, quando você se coloca em silêncio diante da palavra de Deus, né? O quanto
o silêncio do ambiente é real, mas o barulho que então entra em ebulição dentro de você é muito maior, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque justamente lendo esses textos, conversando sobre ele, as conversas foram aprofundando nesse sentido. Porque sim, gera desconforto, né? Sério, e assim, não é só na prática, na intencionalidade de praticar aquela disciplina, Deus revela o nosso coração. E isso é muito precioso, porque muitas coisas que você de repente não enxerga em você mesmo, né, numa prática ali simples, né, naquele momento simples, Deus traz à tona. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes a gente falando, parece simples, não é tão complexo ao mesmo tempo, a complexidade está dentro de nós, né? Mas é sobre nós nos dispormos acho que foi Agostinho que disse, né? Feriste-me com a tua palavra. E eu amei. Então envolve esse confronto, né, da presença de Deus, não envolve? Com certeza, e por isso que é desconfortável. Isso é um aspecto interessante, porque a gente falando assim, né, das disciplinas, a gente parece que é todo mundo, aquelas pessoas espirituais que amam fazer meditação e oração e fazem isso com leveza, e leveza e facilidade, e Deus fala, você escuta, e isso é bom. Não. É uma guerra, é um confronto, e é extremamente desconfortável, porque parece que cada disciplina, cada exercício alcança uma faceta do nosso coração que está cheio de ídolos e de vícios. E é como colocar realmente uma luz num lugar que está escuro, mas cheio de sujeira. E isso dói, isso incomoda, isso é extremamente desconfortável. Então, eu vou fugir disso. Isso é interessante demais, porque tem a ver com praticar as disciplinas de modo errado. Porque muitas vezes a gente pratica essas disciplinas sem se expor para Deus. E é estranho falar isso, porque como assim? Como que eu vou estar diante de Deus sem me expor para Deus? Deus me vê tudo. Sim, mas só que você não se coloca nessa postura de vulnerabilidade. Você continua como Adão e Eva, escondido atrás do arbusto do jardim, fugindo de Deus. E a gente constrói muitas máscaras para a gente não se expor para Deus e para uns para os outros. Então a gente constrói folhas de figueira para nós mesmos. Então, papéis que a gente assume, posturas, discursos, coisas que a gente constrói como estratégias de sobrevivência, ao ponto de até nós acreditarmos que nós somos isso, ou desse jeito. E a gente se mostra assim para Deus. Só que não é quem nós somos de verdade. Então, esse encontro com Deus é um encontro em vulnerabilidade, onde eu me prostro diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo e meu Senhor. E eu me vejo completamente vulnerável diante dele. E eu me exponho e eu falo, tá bom, Deus, eu tô aqui. Eu sou assim. Então, não tem como acontecer um encontro verdadeiro com Deus sem esse lugar de vulnerabilidade, essa postura de entrega. Enquanto você continuar fugindo de Deus e assumindo uma máscara diante de Deus, essa transformação não vai acontecer. Você vai continuar tentando ter o controle da situação. Numa situação confortável, fugindo desse confronto, dessa exposição. Então, uma vez que você se dispõe para esse encontro de maneira vulnerável, as disciplinas se tornam um lugar de confronto. Então dói, vai incomodar. O silêncio vai ser extremamente perturbador, porque você vai ouvir as vozes do seu coração, dos seus pensamentos confusos. O jejum vai doer muito, porque eu vou sentir a fome de tudo aquilo que eu desejo e que Deus não me dá do jeito que eu gostaria. Vai entrar em contato com vícios que já estão arraigados e aos quais eu recorro todas as vezes, em determinadas circunstâncias. Então, cada uma das disciplinas, ela vai tocar em pontos do meu coração que precisam de salvação, que precisam de arrependimento, que precisam de entrega. Então, esse processo, ele vai ser doloroso. E claro que conforme a gente vai crescendo no relacionamento com Deus e amando e confiando mais nele, vai tendo alegria, como o próprio salmista fala, né? As palavras do Senhor, a meditação nas suas palavras são como um mel que é delicioso ao meu paladar, que é doce, que me alimenta, que me traz energia, me traz forças. Só que também me confronta, também me leva ao arrependimento. Então, provavelmente, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós sempre vamos ter algo para aprender, sempre vamos ter algo para confrontar.
Sempre vamos ter algo para tratar diante do Senhor. Então, as disciplinas, se a gente não tomar cuidado, ou a gente vai fugir delas mesmo, porque elas nos incomodam, elas são como um espelho que nos faz ver a nós mesmos, e é por isso que elas vão gerar transformação. Sim. Porque uma vez que a gente enxergar quem Deus é, e nos enxergarmos à luz desse Deus, nós vamos ser transformados de glória em glória à semelhança dele. Sim. Então, enquanto nós fugirmos desse confronto, não vai haver transformação verdadeira, à semelhança de Deus. E nós vamos continuar fugindo dele. Sim. E corre o risco, né, de quando ele voltar, a gente falar, não, eu tô aqui, Deus. E ele vai falar, eu não sei quem é você. Então, a gente se engana nas máscaras e nas estratégias que a gente usa para fugir de Deus, mesmo dentro de um contexto onde você fala para você mesmo que você acredita em Deus. Sim. Mas você pode estar ainda fugindo de Deus. Sim. E usando essas estratégias para não deixar quem você é de verdade ser exposto em vulnerabilidade e fraqueza diante de Deus. Sim. Mas uma vez que a gente faz isso, a gente se abre para a verdadeira transformação acontecer. Então esse aspecto é muito importante. Para mim, o exemplo da academia, ele também é muito próximo disso, assim, porque eu sou uma pessoa que sofre muito com a prática de exercícios. Então, é sempre doloroso fazer exercício, é sempre assim, nossa, eu tenho que fazer isso quase como uma obrigação. Mas só que conforme você vai fazendo, mesmo sentindo a dor no dia seguinte, mesmo sentindo, né, que aquela parte do seu corpo trabalhou e foi exercitada e por isso ela está dolorida, você sabe que aquilo ali tem um benefício. Sim. Você sabe que isso é transformado em força, em equilíbrio, energia, em disposição, em saúde, né, em todos os aspectos. Sim. Então, os exercícios para treinamento da alma também são exercícios que vão vir acompanhado com esforço, com sofrimento, num certo sentido, com necessidade de perseverar e de fazer, mesmo quando você não está sentindo vontade. Até você começar a perceber esses benefícios e o modo como a sua saúde espiritual, a sua vida como um todo vai sendo alcançada e vai gerando essa mudança. Muito bom, muito bom. E você diria então, para a gente terminar aqui com a última pergunta, que todo esse processo, esse aprender, esse ser modelado, esse processo de santificação, de sermos formados à imagem de Jesus, é o que você diz que é a formação espiritual? Todo cristão está em formação espiritual? Exatamente, é isso mesmo. Então, eu acho que tem como a gente se enganar e fugir dessa formação. Então, você simplesmente acha que porque você é membro de uma igreja, o seu nome está lá no hall de membros, essa transformação está acontecendo instantaneamente, magicamente na sua vida, e pode não estar. Então, a formação seria todo esse processo ao qual a gente se engaja e aonde o Espírito Santo então age em nós, nos transformando à imagem de Jesus. Sim. Que é esse o objetivo principal. Sim. Jesus não veio, se tornou um de nós e morreu na cruz para fazer nossa vida dar certo. Sim. Ele não veio para a gente ser feliz e resolver os nossos problemas. Ele veio para nos chamar para pertencer a uma família, sermos adotados pelo Pai, e entrarmos em um relacionamento real com Deus. E até para que isso se desenvolva na prática, nós precisamos ser transformados à imagem desse próprio Deus. Sim. Senão a gente não vai conseguir, quando ele voltar, permanecer de pé diante dele. A glória dele vai nos consumir, vai nos destruir imediatamente. Nós só vamos permanecer diante dele porque o que foi formado em nós é ele mesmo. Sim. Então, é isso que está em jogo agora, essa formação à imagem de Jesus. Sim. E ela acontece através da nossa igreja, através da comunhão com os irmãos, através dos ensinos formais que a gente recebe lá na igreja, e através da prática das disciplinas dia a dia, diária, através das circunstâncias comuns, o que a gente chama de liturgia do ordinário, as coisas que acontecem na nossa família, nossos relacionamentos, no trabalho. Todas essas coisas são oportunidades que Deus está trazendo a nós para nos transformar, nos ensinar, nos chamando, né, para caminhar com Ele ao longo desse dia.
Então, esse processo de formação espiritual se desenvolve domingo a domingo, em tudo que a gente faz. E tá tudo interligado, né? Também achar que eu posso fazer isso sozinha na minha casa, sem pertencer a uma igreja, eu posso ser desigrejado porque eu tenho um relacionamento ótimo com Deus, não vai rolar, não vai acontecer. Então, tá tudo interligado, gente. Nada é por acaso, nada é sem intenção e propósito. Nós temos um Deus cuidadosamente preocupado com detalhes. Por isso ele criou família, por isso ele nos deu dons e talentos e nos chama para trabalhar, por isso ele criou a igreja e nos chama para pertencer a esse povo. Então, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E eu tenho certeza que essa conversa também faz parte disso. Eu tenho certeza que onde esse áudio chegar e, de repente, tocar o seu coração, te despertar, também isso está interligado. E por isso a minha gratidão, Vanessa. Você disse no seu texto, inclusive esse que eu citei, Minha Vida Devocional, você disse que é sobre aprendermos a sermos guiados pelo Espírito, né? A vivermos a vida de Jesus. Então, enfim, poderíamos ficar aqui conversando horas. Mas eu até queria falar isso, assim, que, sei lá, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se ficou alguma dúvida, né, porque realmente não dá para abordar tudo de um jeito muito extensivo. Mas se você ficou com alguma dúvida, enfim, pode ir lá no site, dar uma lida nos textos, mas eu fico à disposição para conversar, seja por e-mail ou inbox no meu Instagram. Eu gosto quando as pessoas entram em contato, trazendo dúvidas. Então, sei lá, ao invés de rejeitar tudo de uma vez e falar que isso não tem sentido e quiser conversar, eu estou à disposição. Uma coisa que você falou antes, que eu esqueci de comentar sobre o formulário. Nesse site, eu criei um formulário, né, Minha Vida Devocional, justamente para as pessoas colocarem as dúvidas. Então, se você já tem experiência com as disciplinas, mas tem dúvidas ou não sabe direito o que fazer ou como fazer, você pode entrar lá e preencher. Que a minha ideia é abordar de uma maneira mais clara esses aspectos que vocês trouxerem, porque eu tenho conversado com muitas pessoas e eu vivo num contexto aqui, né, da minha igreja, dos meus amigos e tal, mas quando vocês trazem coisas específicas dos contextos de vocês, por exemplo, eu sou solteira, eu não tenho filhos, e aí às vezes eu já recebi, né, mensagem assim, nossa, mas eu tenho um bebê de 2 meses, como que você quer que eu ore ou que eu medite na palavra de Deus se eu não consigo nem dormir direito? E eu tô tão cansada que eu nem consigo orar. Então, são contextos e realidades diferentes, né? E aí a gente pode trocar ideias e conversar mais especificamente sobre essas questões. E, gente, olha, quando ela fala que pode falar com ela mesma, é verdade, viu? Porque eu sou uma que vivo lá, mandando essas perguntas, esses comentários. E eu acho que esse é o propósito da nossa conversa. Se isso te despertou, gerou dúvidas, desejo de saber mais, isso é muito bom. O propósito foi alcançado, né? Vanessa, assim, gratidão enorme, muito obrigada. Eu queria te pedir uma última coisa, que a gente sempre termina os episódios assim. Eu queria que você fizesse uma oração. Eu vou colocar também lá no site, na descrição do episódio, os livros que você citou aqui, né? Você citou os autores, mas eu sei quais são os livros. Se eu não souber, eu te pergunto. E vou colocar lá o link, os nomes dos livros. Mas eu queria te pedir isso, se você pode fazer uma oração pra gente terminar. Claro, eu queria até ler um texto que está em Mateus 11, que é um texto muito usado e que eu acho que a gente ignora, né? Algumas verdades muito importantes que estão lá, que é quando Jesus fala, né, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Então, olha só que interessante, no versículo 27, que é o versículo anterior a esse, Jesus diz, meu Pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, Jesus está falando assim, eu estou chamando vocês para um relacionamento. Não tem como você conhecer a Deus. Só eu conheço o Pai. Mas eu estou revelando o Pai a vocês. É isso que eu estou fazendo agora. Então, ele nos chama para um relacionamento. E porque nós temos esse relacionamento com Deus, através de Jesus, ele fala, então, no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então ele não vai nos dar descanso
porque Ele vai tirar da gente todo o nosso trabalho e nos deixar jogado com os pés para cima. Sim. A gente vai encontrar descanso porque Ele vai nos ensinar a viver essa vida que está nos sobrecarregando e nos cansando de tantas maneiras. E eu acho que isso vem muito ao encontro da nossa experiência agora, nessa situação que a gente está. Muitas e muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, exaustas, Sim. em vários sentidos. E Jesus sabe disso, e Ele nos chama para que Ele nos ensine. Deixem que eu lhes ensine, e encontrarão descanso para a alma. Sim. E eu gostaria de fazer essa oração final em cima disso. Pai querido, nós clamamos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos dê a graça de te buscar para um relacionamento verdadeiro e de encontrar esse descanso, porque o Senhor nos ensina. O Senhor que é manso e humilde de coração. O Senhor que conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. Nós clamamos agora, Pai, para que o Senhor alcance cada pessoa que está nos ouvindo e que o Senhor permita que essa pessoa possa fazer essa ação, esse movimento de aceitar, tirar as máscaras, tirar as estratégias de sobrevivência que foram construídas para se esconder e se engajar no momento real com o Senhor, se mostrar vulnerável, frágil diante de Ti, Pai. E que através desse movimento, a sua ação na vida de cada um possa se tornar mais real. Que seu Espírito possa trazer consolo, forças, ânimo novo para quem está cansado. E através disso, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a seguir a Jesus no nosso dia a dia. No meio de tantos desafios, no meio de tantas dificuldades que nós enfrentamos hoje, nos ajuda a realmente ouvir a sua voz mais forte, mais clara que todas as outras vozes que nos iludem, que nos enganam e que nos atrapalham. Que a gente possa ouvir a sua voz e te seguir, Senhor, e encontrar o descanso que nós tanto ansiamos para nossa alma. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.